Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo, ele vai tratar de um poder muito grande da palavra de Deus, porque ela é poderosa para entrar em nosso interior, separar, trazer uma divisão entre a nossa alma e o nosso espírito, entre aquilo que pertence à nossa alma e aquilo que pertence ao nosso espírito. Porque quando entendemos a obra maravilhosa de Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nosso espírito e vem trazer recursos para que a nossa espiritualidade seja crescida. Ele vem trazer recursos para que nós possamos crescer na fé. Em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse capítulo se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o verbo aqui é a própria palavra. Então, Jesus estava ali no princípio, criando o universo com o Pai. Ele era a própria palavra. E lá em Gênesis 1 fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E diz assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, Deus emitiu a palavra poderosa que começou a trazer à existência coisas que não existiam. No capítulo 11 de Hebreus, ele vai discorrer sobre a fé, e essa é a nossa fé. No versículo 3, ele diz assim, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então, o visível, ele foi feito através do poder da palavra, não daquilo que nós vemos. Então, o nosso cuidado nos dias de hoje é não perdermos esse poder da palavra, porque Deus criou o universo, Deus nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus nos criou e a palavra de Deus fala que, e viu Deus que isso era muito bom. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E dentro dessa imagem e semelhança, nós temos a capacitação de nos relacionarmos. Nós temos a capacitação de nos comunicarmos. A comunicação, ela facilita os nossos relacionamentos. A comunicação, ela vem como um fator facilitador dos relacionamentos, né? Os dois são afins, mas não são a mesma coisa. Então, o que Deus nos cria desde o princípio é para que nós pudéssemos relacionar com Ele. Quando foi quebrado o relacionamento com Ele, desde o princípio, Jesus que estava ali criando o universo, estava presente em todas as coisas, Deus já havia prometido que Ele viria um dia. E Jesus veio exatamente para isso, para reconciliar o homem com Deus, para fazer a reconciliação do mundo com o Pai. Então, para que nós voltássemos a relacionar com o nosso Pai Celestial. Então, é muito importante entendermos o quanto a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa para nos redimir, ela é poderosa para nos reconstruir, ela é uma arma. Em Efésios 6, fala de toda uma armadura que nós devemos estar vestidos e revestidos diariamente. E dentro dessa armadura, ele nos traz uma única arma, que é a espada. Ele fala, desembainhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos que aprender a desembainhar, a manejar essa palavra, porque quanto mais termos dessa palavra dentro de nós, mais o Espírito Santo a pode usar em nossa defesa, mais o Espírito Santo pode usar essa palavra para abrir os caminhos que estão fechados, para quebrar os grilhões, para quebrar os portões de ferro, derrubar as muralhas. Nós só temos essa palavra, essa arma poderosa,
que é a palavra de Deus que o Espírito Santo pode usar? Primeiramente, ele a usa em nosso interior. É o que diz lá em Hebreus 4:12, que nós acabamos de ler. Ela é poderosa para entrar em nosso interior e trazer esse discernimento profundo. Ela é capaz de mudar os nossos pensamentos, ela é capaz de mudar os nossos conceitos, porque ela não vem de uma elaboração nossa, de dentro de nós. Uma elaboração que foi criada a partir daquilo que nós vemos, mas ela vem de um poder, que é o poder invisível da criatividade de Deus. É esse entendimento que nós temos que ter a respeito da palavra dele, que ela é poderosa. E a Bíblia fala que a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Então, isso aí é um fator que nos traz uma confiança muito grande de que quando lemos essa palavra, quando nos enchemos dessa palavra, o salmista ali no Salmo 1, o primeiro salmo, ele começa com esse conselho de que é para nós meditarmos nessa palavra, que feliz, bem-aventurado é aquele que medita nesta palavra de dia e de noite, né? Então, nós temos que gastar mais tempo nessa meditação, gastarmos mais tempo nessa palavra. Deus nos deu o dom da comunicação. Deus nos deu o dom da palavra para que nós possamos aprender a orar como a palavra nos ensina, para que a nossa oração tenha eficácia, porque Jesus fala: vocês não usem de vãs repetições. O que Jesus está nos aconselhando para que nós possamos usar a nossa oração, para que a nossa oração seja falada, para que a nossa oração seja dita ao Pai com o poder dessa própria palavra e que o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, ele tenha conteúdo para usar essa palavra na nossa própria oração diante do Pai. É assim que nós nos relacionamos com o Pai. Em segundo lugar, que essa palavra venha trazendo cura para os nossos relacionamentos. Que o Espírito Santo possa usar essa palavra poderosa, o aprendizado que tem a capacitação de impregnar a nossa mente mais do que o mal. Esse é o conceito que nós devemos ter. A palavra é mais poderosa, porque ela é poderosa para nos mudar, ela é poderosa para alterar os nossos sentimentos, ela é poderosa para alterar a nossa ira, a nossa raiva, ela é poderosa para limpar a inveja, os ciúmes, ela é poderosa para limpar todas essas coisas que são um impedimento para nos aproximarmos de Deus e nos aproximarmos do outro. Então vamos aprender a ler a palavra com esses olhos. Vamos aprender a ouvir a palavra com os ouvidos espirituais. Que o Senhor Deus, nesse novo ano que começa, nos ensine a usar essa palavra como arma poderosa para que nós possamos ser fortalecidos. Esse ano que passou nós tivemos muitas guerras, né? E nós precisamos estar atentos para usarmos mais e mais essa palavra. A Bíblia começa citando que essa palavra foi o princípio de tudo, ela é o início da criação. Ela trouxe à existência aquilo que não existia. E ela termina ali em Apocalipse com uma promessa maravilhosa de que aqueles que não alterarem essa palavra, de que aqueles que confiam nessa palavra terão parte na árvore da vida. Então, essa palavra ela vai muito mais além. Leia sobre ela, creia nela, use essa arma poderosa que Deus nos dá, porque ela é apta, ela é como essa espada de dois gumes, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Ela pode entrar em nosso interior e fazer muita diferença. Ela nos traz crescimento, ela abre os caminhos, ao mesmo tempo que também é uma defesa. Que o Senhor Deus nos guarde e que Ele nos ajude a meditarmos, a guardarmos essa palavra acima de tudo no nosso coração, a impregnarmos a nossa mente dessa palavra. E a paz a todos.